Olá, alunos e alunas do Estado do Paraná, tudo bem? Sou o professor Paulo Brito e vou estar com vocês nessa aula de História. Então, qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Vejam aqui, o objetivo é que a gente possa analisar e problematizar a exploração da mão de obra escrava oriunda do continente africano, e bem como as formas de resistência na economia colonial portuguesa por parte desses povos originários da África que foram escravizados. Na aula anterior, vamos fazer um retomando aqui, nós estudamos a dinâmica da produção açucareira aqui no Brasil. E vale lembrar que o açúcar aqui no Brasil foi produzido no Nordeste, devido ao clima favorável, ao solo favorável e à adaptação da cultura canavieira ao Nordeste. Vamos aprender também, ou melhor, nós aprendemos na aula anterior sobre a composição do engenho do açúcar e as camadas que faziam parte da sociedade nessa sociedade açucareira. Lembram dessa imagem que nós trabalhamos na aula passada, em que traz a questão da casa grande, aonde vai viver, o senhor de engenho, a sua família, a senzala, que é onde vão viver os escravos, os negros africanos que foram escravizados aqui no Brasil por mais de 300 anos, e os outros espaços dessa produção açucareira, como o moinho, a moenda, a casa das caldeiras, que fazia parte dessa sociedade açucareira, o açúcar que era um importante produto comercial ali no século XVI, século XVII, lembrar bastante que era um produto que tinha uma riqueza agregada, que era o açúcar. E nessa aula, então, a gente vai estudar a economia colonial, a sociedade colonial e a economia neste período, a utilização da mão de obra africana escravizada. Vamos lembrar que esses africanos, eles não eram escravos no continente africano, então eles vão ser trazidos como mão de obra e vão ser escravizados aqui em terras brasileiras. Lembrando também que a mão de obra escrava, ela é utilizada em outros momentos da história. A instituição da escravidão, ela não é uma instituição tipicamente brasileira. Quando nós estudamos, por exemplo, o Império Romano, existia a utilização da mão de obra escrava no Império Romano. Quando a gente estuda o Egito, a gente estuda a utilização da mão de obra escrava no Egito. Então, aqui no Nordeste açucareiro, nós vamos nos utilizar de uma mão de obra escrava de origem africana. E a gente vai entender um pouquinho dessas tarefas que eram realizadas pelos africanos e africanas que foram escravizados aqui no Brasil. Eu trago aqui para vocês uma pirâmide da nossa sociedade colonial, da época do açúcar. Vocês viram essa pirâmide também na aula passada, Então, só para que a gente possa retomar aqui, quem que está no topo da pirâmide? Os aristocratas, os senhores de engenho, os donos do engenho do Nordeste açucareiro. Aqui no meio da pirâmide nós vamos ter os homens livres, ferreiros, carpinteiros, capatazes, as pessoas que viviam aqui na colônia e que não eram senhores de engenho, mas que também não viviam na condição de escravo, que é quem está na base da pirâmide, que eram as mãos e os pés do senhor de engenho, era quem de fato realizava essa produção do açúcar aqui na América. A mão de obra escravizada, então a gente começa a falar sobre ela aqui, durante o período em que os africanos foram utilizados como uma mão de obra escrava, que é do século XVI, então a gente tem o início da colonização do Brasil ali por volta do ano de 1530, e a partir daí a gente começa a trazer esses escravos, esses africanos, para serem escravizados aqui no Brasil. Vale lembrar que havia a presença jesuítica aqui no Brasil e ela, de certa forma, proibia a escravização indígena. Os indígenas deveriam ser convertidos ao cristianismo. Então, a opção que Portugal encontrou neste momento era fazer o comércio de escravos africanos para o Brasil. Então, foi entre o século XVI até o século XIX, quando a gente tem a abolição da escravidão em 1888. Havia uma divisão entre as tarefas que os africanos escravizados executavam aqui. Então a gente fala um pouquinho da divisão social do trabalho escravo, Então alguns grupos vão ser determinados para algumas tarefas e alguns outros escravos determinados a outras tarefas. Então havia essa divisão no trabalho e nós vamos entender nessa aula como que essa divisão era feita ou por qual motivo essa divisão era feita, que variava das habilidades que o escravo tinha, Então, uma primeira divisão que nós podemos fazer é entre ladinos e boçais.
Os escravos que trabalhavam na casa grande, que trabalhavam na casa do senhor do engenho, eles recebiam um tratamento um pouco melhor do que aqueles que estavam na senzala, né? Em alguns momentos eram inclusive considerados pessoas da própria família do senhor de engenho, né? Esses escravos que atuavam dentro das casas dos senhores eram chamados de ladinos. Eles dominavam a língua portuguesa e conheciam a cultura europeia, então eles dominavam alguns códigos de conduta, algumas normas de comportamento que os europeus haviam trazido aqui para o Brasil, e o fato de terem esse domínio do idioma português e o domínio desses códigos de conduta, de comportamento, faziam com que eles fossem destinados aos trabalhos domésticos, né, aqueles que aconteciam dentro da casa dos senhores, dando a ele uma condição um pouco melhor do que aqueles que viviam na senzala, né? Já os escravos chamados de boçais eram os escravos que não dominavam esses códigos, esses comportamentos e também não o idioma, principalmente o português, e eles eram utilizados nos trabalhos das lavouras. Haviam também aqueles escravos que exerciam as atividades especializadas, né, como os mestres de açúcar, os ferreiros e outros distinguidos pelo senhor de engenho. Então nós temos essa separação, né? De um lado nós vamos ter os ladinos, que são aqueles escravos que vão trabalhar dentro das casas dos senhores, né, por já dominar esses códigos de conduta e comportamento, e os boçais, que são aqueles que vão trabalhar na lavoura, no trabalho pesado. Daí eu trago uma imagem aqui do Jean-Baptiste Debré. O Debré foi um pintor que veio para o Brasil, um francês que veio para o Brasil no século XIX, na missão artística francesa, e ele fez vários desenhos, né, várias aquarelas, retratando o cotidiano dos escravos aqui no Brasil, o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. E aqui uma senhora brasileira em seu lar. Então a gente percebe, fazendo a análise dessa obra, né, a presença desses escravos que estavam dentro da casa dos senhores de engenho, que estavam dentro do seio familiar, né? Então a gente vê a senhora branca ocupada ali com algumas tarefas domésticas, né? Tá costurando, cortando tecido, a criança branca lendo, né? Ou fazendo uma outra atividade, e aqui a gente tem a presença de 5 escravos que estavam dentro dessa casa, dentro desse trabalho doméstico, né? Até com roupas que muito se assemelhavam à cultura europeia, né? Então a gente tem essa imagem para trabalhar a presença desses escravos ladinos dentro do seio da sociedade brasileira. E aqui eu trago uma ama de leite, né? Então essa ama de leite, aqui no século XIX, em Pernambuco, ela está com um menino branco, e a presença bem importante dessas senhoras, dessas escravas que eram amas de leite, nesse contexto, criando um vínculo que passava esse vínculo da questão da escravidão, uma vez que ela era responsável pelo aleitamento das crianças brancas, né? O que era uma prática bem comum durante o nosso período colonial. Então essa prática da ama de leite era atribuída às escravas. As escravas, elas tinham a incumbência de ser a ama de leite, e assim se terceirizava essa ação da amamentação. Não era a mãe biológica da criança que amamentava a criança, né? E isso provocava um vínculo afetivo entre a ama de leite e a criança branca, né? A mulher africana escravizada que servia como ama de leite dessa criança branca. E essa terceirização, né, de você ter uma ama de leite, não ser a mãe biológica que amamentava a criança, ela não era uma demanda da própria mãe, ela era um código de conduta, era uma prática neste momento, porque as mulheres atribuíam a amamentação, as mulheres brancas atribuíam a amamentação ao envelhecimento precoce. Então nós estávamos numa sociedade, né, em que o número de filhos era numerosos dessas famílias, então cabia à ama de leite a amamentação dessas crianças, para que a mulher branca não tivesse essa relação com o envelhecimento, como era um código de conduta, né? Uma normatização da época do período colonial brasileiro. Durante o período de amamentação, vão se criando vínculos e laços afetivos entre a escrava e a criança branca.
Como eu disse a vocês, né, a partir do momento em que a escrava, a africana escravizada, ela participa desse processo de amamentação, ela cria um vínculo com a criança branca e esse vínculo ele vai ultrapassar a fase da amamentação propriamente dito, né? Afinal de contas, durante o período de amamentação era a escrava que provia essa criança do seu leite materno, né? E essa escrava, ela acabava se tornando, se convertendo como uma segunda mãe, como vai ficar conhecido como as mães pretas, né? Então, muito menino brasileiro, trago aqui um texto para vocês do Gilberto Freire, muito menino brasileiro do tempo da escravidão foi criado inteiramente pelas mucamas. Raro que não foi amamentado por uma negra, para que vocês percebam essa prática que havia de amamentação das crianças brancas pelas africanas aqui escravizadas no Brasil colônia. As mucamas, quem eram as mucamas? Eram escravas domésticas, então a gente tem a figura da ama de leite e a gente vai ter a figura das mucamas. Quem eram as mucamas? Elas eram as escravas que trabalhavam nos afazeres domésticos, né? Na arrumação dos quartos, na cozinha, na limpeza das casas. Então essas eram as mucamas, né, designadas pelos senhores para cuidar diretamente da família senhorial. E ela vai ter uma maior proximidade com o ambiente patriarcal, né, com o senhor do engenho e com a família do senhor do engenho nas casas grandes. Aqui a gente vai fazer um quiz, gente. Então vem aqui com o professor para que a gente possa fazer um quiz. Os escravos que aprendiam o idioma português e geralmente trabalhavam nos afazeres domésticos, eles eram chamados de... Vou deixar as opções aqui, um tempo na tela para que vocês respondam. Vamos lá?
Pessoal, voltamos aqui com a nossa atividade, né? Então, os escravos que aprendiam o idioma português e geralmente trabalhavam nos afazeres domésticos, eles eram chamados de, resposta correta, os ladinos, né? Eles aprenderam os códigos, os idiomas, os comportamentos portugueses e eles passaram então a fazer parte desse ambiente da Casa Grande junto com os senhores e as famílias desses senhores. Nós temos, além dos ladinos e dos boçais, os escravos de ganho. Quem eram os escravos de ganho, né? O escravizado, o negro africano que foi escravizado aqui, ele podia fazer algum comércio, né, a prática de algum comércio, como, por exemplo, vender doce de tabuleiro ou oferecer os seus serviços em algumas feiras, em alguns espaços públicos, realizar o transporte de cargas, por exemplo, pessoas, cuidar de um estabelecimento comercial. E ele recebia, ele era como se fosse, ele tivesse uma renda por isso, mas essa renda geralmente ficava com o senhor do escravo, não ficava com o escravo, né? Ficava com aquele que era dono desse escravo. A parcela destinada ao escravo era uma parcela muito pequena, quando existia essa parcela, né? E ele utilizava essa parcela para alimentação, vestuário, e em alguns casos até mesmo para a compra da sua alforria, da compra da sua liberdade. Então era uma prática, além dos boçais e dos ladinos, os escravos de ganho. E daí eu trago aqui para vocês uma imagem do Jean-Baptiste Debré, esse pintor que a gente já comentou na aula de hoje, que é a negra com tatuagem vendendo cajus. Então é uma imagem lá do século XIX, quando Debré esteve aqui no Brasil, e a gente tem uma escrava de ganho, né? Uma escrava que está aqui numa praça vendendo, né, os seus produtos, e a renda da venda desses produtos ficava, em grande parte, com o senhor da escrava, com o dono da escrava, e uma pequena parcela era destinada a essa escrava, né? Veja que a gente tem uma outra escrava também fazendo o comércio dos seus produtos, eles ofereciam os seus produtos, porém a maior parte da renda, como a gente viu, não ficava com os escravos. Vamos que, a partir da negra com tatuagem vendendo caju, a gente vai fazer uma atividade. Então, a gente vai observar a tela do Debré, que ele produz no século XIX, e a gente tem aqui uma pergunta para que a gente possa resolver, né? A partir da análise da obra do Jean-Baptiste Debré, Negra com tatuagem vendendo cajus, podemos afirmar que, vou pôr um tempo na tela, a gente tem as alternativas aqui, e vocês respondem, vamos responder juntos essa atividade. Vamos lá? Tempo para vocês.
Pessoal, voltamos e vamos resolver esse exercício juntos, bem tranquilo, né? Então, naquela tela que nós tínhamos aqui, negra vendendo cajus, do Baptiste Debré, podemos afirmar que, qual que é a resposta correta, né? Escravo de ganho era uma atividade exercida também por mulheres escravizadas, né? Então, elas também participavam dessa dinâmica do comércio, da venda, né? De alugar os seus trabalhos, né? Essa escrava de ganha, como a gente tem estudado até aqui. Então, nós já vimos que havia uma categoria que eram os ladinos, né, os escravos que estavam mais próximos da família do senhor de engenho, os boçais, aqueles que eram destinados à lavoura, e também os escravos aqui, como a gente viu, os escravos de ganho. Daí a gente tem os escravos de aluguel, então uma outra categorização dessas pessoas africanas que vieram para o Brasil para serem escravizadas, né? Geralmente um senhor de escravos que passava por dificuldades financeiras ou não tinha meios, né, para explorar a mão de obra de todos os seus escravos, ele acabava cedendo parte das suas peças, e peças está entre aspas, né, porque o negro africano que veio para o Brasil ser escravizado era considerado uma mercadoria, uma peça que podia ser vendida ou não. Então o que ele fazia? Ele alugava esses escravos para uma terceira pessoa, né, que vai pagar pelo aluguel desses escravos aqui, né, uma determinada quantia de dinheiro. Então, quando a gente fala que a escravidão é um processo de produção, é um modo de produção e é uma mercantilização de pessoas, de africanos que eram tratados como mercadoria. Neste sentido, esse senhor dos escravos, ele estava alugando seus escravos, como hoje em dia, talvez, se aluga uma casa, né, se aluga um carro, por exemplo, os negros africanos que foram escravizados, eles eram então alugados como mercadoria. E daí aqui eu trago uma imagem para vocês, Boutique do Condornet, também do Baptiste Debré. Vejam que é um sapateiro, né? A gente identifica a imagem aqui como um sapateiro, ele castigando um dos seus escravos. Aqui a gente tem mais 2 escravos trabalhando com esse sapateiro e a gente percebe aqui à esquerda do vídeo de vocês uma ama de leite, né? Uma mulher negra amamentando ali uma criança branca na imagem. Então, ele representa essas relações que se estabeleciam numa sociedade colonial escravocrata, como era aqui no Brasil colônia, né? Os outros negros da imagem, retratados pelo Debré, eles são diaristas, né? Ou seja, são os negros, os escravos de aluguel, aqueles que eram alugados por terceiros, uma vez que o dono desse escravo não tinha condições financeiras ou então não tinha como empregar essa mão de obra nesse momento, então ele viu uma oportunidade de ter uma rentabilidade com esses negros escravizados, alugando a mão de obra desses negros para outras pessoas, né? E aqui na frente da imagem, a gente tem aí umas plantas representadas por Debré, que é onde se extraía a cola, né, para fazer o ofício de sapateiro. Tudo bem? Então a gente vai para uma outra atividade agora, sobre o Brasil colonial e a utilização da mão de obra escrava africana. Como era dividido esse trabalho? Nós vimos aí ao longo das aulas essas categorias de divisão do trabalho e agora eu quero que vocês escrevam como que eram dividido esse trabalho. Vamos lá? Vou deixar um tempo na tela e a gente faz juntos essa atividade. Quando a gente voltar, a gente faz a correção juntos. Beleza?
Pessoal, voltamos, hein? Então vamos aqui, ó, sobre esse Brasil colonial e a utilização da mão de obra africana escravizada, como era dividido esse trabalho? Então eu trago aqui para vocês, né? Esses escravos eles eram divididos a partir de tarefas rurais, né? Atividades rurais e atividades domésticas. Era levado em consideração a proximidade que esse escravo tinha com o comportamento, com o idioma, com os códigos de conduta da época, né? Como que a sociedade se organizava. E eles então podiam ser divididos, como nós vimos ao longo da aula, entre escravos ladinos, próximos da família, do senhor de engenho, né? Próximo da casa grande, os boçais, aqueles que trabalhavam na lavoura. Nós vamos ter os escravos de ganho, aqueles que comercializavam, vendiam alguns produtos, ofereciam sua mão de obra e parte do que eles recebiam, ou melhor, grande parte do que eles recebiam iam para os seus senhores. E também os escravos de aluguel, que eram alugados para terceiros para que pudessem então realizar as atividades. Tudo bem? Vamos aqui continuando, né? Trago para vocês um anúncio de jornal de 1881, finalzinho do século XIX, né? E o que está escrito aqui nesse anúncio, né? Aluga-se um preto para todo serviço, tendo o ofício de pedreiro, por mês ou por dia, para tratar com José Pinto Magalhães Cardoso, e daí ele traz o endereço desse senhor. Então vejam aqui que o escravo de aluguel, né, ele podia, a propaganda que era feita a partir dessa mão de obra que poderia ser alugada pelo dono do escravo, né, que estava alugando o seu escravo. Trago aqui para vocês um outro anúncio de jornal também, esse de 1818, início do século XIX. Então ele traz ali, né, que na Rua da Quitanda, número 29, precisa-se de alugar um escravo para serviço de casa. Então vejam que a gente trabalha com duas categorias, né, com o negro, o escravo de aluguel, e também ele tinha que ser um escravo ladino, que estava acostumado com os afazeres de casa, né, com a conduta que existia dentro das casas. E dá-lhe-se de comer. Então veja que a troca por esse escravo é dar a esse escravo algo para comer. É um absurdo a gente pensar isso nos dias de hoje, né? Quem tiver, dirija-se à mesma casa. Então aquelas pessoas que tinham um escravo para alugar, podia dirigir e fazer a negociação do aluguel dessa mão de obra africana escravizada aqui no Brasil. Tá bom? Pessoal, aqui a gente tem uma atividade. Antes da atividade, preciso dar um recadinho para vocês que o registro de frequência no Classroom ele mudou. Basta você clicar no link número 1, a atividade obrigatória, realiza a atividade e envia. Pronto, a sua presença já está confirmada para o teu professor de História. Tudo bem? Então aqui eu trago duas imagens para vocês, para que a gente possa trabalhar um pouquinho o diálogo entre essas duas imagens. Aqui, à esquerda do vídeo de vocês, nós temos o que fica, né, muito evidenciado como uma ama de leite. A gente percebe a proximidade que existia entre a criança branca e a negra africana escravizada aqui no Brasil. E aqui a gente tem uma execução de castigo, né, para a fuga. Então os negros que talvez fugissem ou provocassem alguma desordem dentro das senzalas, né, eles podiam ser castigados em praças públicas para que servisse de exemplo para os outros negros também, né? Então nós temos essas duas imagens de uma realidade do período colonial do Brasil para que a gente possa pensar um pouquinho sobre essas duas imagens e as relações estabelecidas entre elas, né? Então as imagens representam essas diversas relações sociais, a da esquerda de afeto, né, com o menino que tirou essa fotografia com a sua ama de leite, com a mãe preta, como a gente viu que elas poderiam ser chamadas, e aquelas em que se castigavam os escravos, né? As imagens, então, elas representam relações de afeto e de violência. E que acaba sendo relações conflitantes. No mesmo momento, eu tenho esse negro em que havia uma relação de afeto, né, com quem ele amamentava, ou com quem ele cuidava, e ao mesmo tempo eu tenho essa relação de castigo, né, dessa violência contra a população africana que havia sido escravizada aqui no Brasil. Agora respondo, o que você compreendeu sobre a presença africana na sociedade colonial? Vamos lá? Vou deixar um tempo para vocês, façam as anotações nos seus cadernos e a gente faz essa correção juntos quando a gente voltar. Tudo bem? Vamos lá!
Pessoal, voltamos aqui então com a nossa correção, né? É uma resposta que a gente diz uma resposta pessoal, né? Vocês fizeram as anotações aí, mas não esqueçam, as relações entre os escravizados e os senhores foram marcadas por sentimentos e ações antagônicas. O que é antagônica? Diferente, né? Então, de um lado a gente tem uma relação de afeto e de outro lado a gente tem uma relação de violência com essa população que foi escravizada aqui no Brasil. Então, são essas contradições que a gente percebe nas duas imagens, né? Ao mesmo tempo afeto e ao mesmo tempo essa violência que acontecia nesse período. Então, o que a gente aprendeu nessa aula, pessoal? Quais foram aí os conteúdos que a gente trabalhou nessa aula de história que eu pude estar aqui com vocês, né? Que havia uma separação dessa sociedade, a utilização da mão de obra de escravos de origem africana no Brasil a partir do século XVI e que havia diferentes categorias de escravos, de africanos que foram escravizados aqui no Brasil. Na próxima aula a gente continua com o Brasil Colônia, a gente vai falar mais um pouco dessa questão dos africanos que foram trazidos para o trabalho escravo aqui no Brasil. Um beijo muito grande para vocês, fiquem com Deus, cuidem-se, cuidem da família e até a próxima.